Neste momento, se você quer valorização da ação, fala pessoal, bem-vindos aqui ao canal Lucro Lúdico. Vamos falar de Banco do Brasil, já que ninguém está falando, né? Galera, tá todo mundo falando de Banco do Brasil, né? Para quem acompanha o YouTube e está ligado em finanças, mercado financeiro, consome esse tipo de material, esse tipo de conteúdo, só vê Banco do Brasil, só vê o logo do Banco do Brasil ali em todas as thumbs de todo mundo. Então a gente também resolveu aqui falar para vocês, para fazer de um jeito diferente, falar rapidinho, falar o mais importante, deixar vocês preparados para a nova safra de resultados aí da nossa bolsa que vai começar. Banco do Brasil vai soltar resultados dia 14 de agosto. Então vamos lá, vamos falar um pouco dessa ação para vocês e o que a gente acha que vocês deveriam fazer, o que a gente está fazendo aqui no Lucro Lúdico também, tá legal? Seguinte, Banco do Brasil, vocês já sabem, né? É um banco estatal, um banco gigantesco, tem um app que funciona super bem, o internet banking deles é super bom, eles são muito fortes no crédito para o agronegócio aqui no Brasil, e é isso que você precisa saber, é um bancão ali estabelecido no nosso mercado, tá legal? O que está acontecendo então com o Banco do Brasil? Para todo mundo tá falando, todo mundo está fazendo vídeo, todo mundo está preocupado, todo mundo vendendo, ações caindo. O que acontece? Acontece o seguinte, ó, o banco vinha mostrando um resultado legal nos últimos anos, tá? Por exemplo, no último trimestre de 2024, o ano passado, ele teve um lucro de 9,5 bilhões de reais, um baita lucro, né? Então, um lucro constante, um lucro que estava crescendo. Esperava-se que esse ano o banco fosse performar ainda melhor. Performar não, performar ainda melhor. E não performou, pelo menos no primeiro trimestre desse ano. Tá? Vamos olhar aqui na tela, a gente vai mostrar alguns documentos que o próprio banco soltou para a gente tentar entender isso aqui juntos. E aqui vocês conseguem ver o seguinte, ó, o lucro líquido do banco nesse primeiro trimestre de 2025 foi de 7,4 bilhões de reais. É um super lucro, tá, gente? A gente não tem isso aqui na conta corrente, né? Quer dizer, eu espero que você tenha. Eu, infelizmente, ainda não tenho, mas não tenho mesmo. Então, o que está deixando todo mundo preocupado para um baita de um lucro? Mas o que acontece é que esse lucro está em revisão. Tá? Se vocês olharem aqui esse documento que o próprio banco soltou também, ele começa aqui em cima falando, ó, fato relevante. Então, fato relevante são documentos, são informações, são fatos relevantes que as empresas de capital aberto são obrigadas a soltar para o mercado. Então, elas são obrigadas a avisar o mercado de fatos relevantes, certo? Então, aqui ele fala do agravamento da inadimplência, carteira de agronegócio, a gente já vai falar um pouco mais sobre isso. Inclusive, a gente já falou em outros vídeos aqui do canal do Banco do Brasil, explicando melhor essa situação no primeiro trimestre desse ano. Vale lá a pena dar uma olhada. E aqui a gente vê o seguinte. Então, vamos olhar diretamente para facilitar a última linha, assim, desta tabela. Olha lá. Então, a gente tem indicadores, uma coluna indicadores, outra coluna projeções para esse ano, o que foi observado nesse primeiro trimestre e o que eles estão fazendo referente a essas observações, tá legal? Aí a gente vê o lucro líquido. Ó. O lucro líquido desse ano, a projeção do banco ia ser entre 37 e 41 bilhões de reais. Mas o que foi observado nesse primeiro trimestre de 25, que na verdade o banco só fez 7,4 bilhões de reais. E por isso que aqui na última coluna está escrito em revisão. Ou seja, a gente, Banco do Brasil, não sabe mais se vai entregar esses 37 a 41 bilhões de reais. O lucro líquido está em revisão. E é isso que deixa todo mundo de cabelo em pé. A gente esperava um lucro, o banco notificou a gente que teria certo lucro e a gente viu que esse lucro provavelmente não vai chegar. O que está fazendo esse lucro não vir? Vamos recapitular aqui, a gente acabou de falar que você tem que ir lá no nosso vídeo e dar uma olhada, entender melhor, mas é o seguinte, inadimplência. A gente começou o vídeo aqui com vocês falando que o banco é muito forte no agronegócio, no crédito para agronegócio, tá legal? E o agro não está indo bem. A gente teve ali as enchentes, quebra de safra no ano passado, e isso está tendo ali decorrências até hoje. E, além disso, a soja, o preço da commodity,
caiu mundialmente. O preço da soja está abaixo, o que faz com que, obviamente, o produtor que tomou dinheiro no banco tenha mais dificuldade em pagar esse empréstimo. Ele tomou R$ 10, ele achou que ele ia vender por 20, vendeu por 15, não sobrou tanto dinheiro para pagar esse empréstimo junto ao banco, tá? Então, resumindo aqui, simplificando para vocês, esse é um pedaço. Aí a gente teve notícias nas últimas semanas do seguinte: casas de análise, bancões como o JP Morgan, por exemplo, falando: olha, Banco do Brasil vai cair mais fundo nesse buraco aí. Não é só agronegócio, não, tá? Além do agro estar sendo um grande problema de inadimplência para o banco, vem mais más notícias. O crédito do pequeno e médio empreendedor, da média empresa, o crédito privado, também não está indo bem, também vai vir inadimplente. E esse lucro do banco, que já teve problemas com o agro, agora vai ter problema com esse empreendedor, com esse dono de empresa. E aí o lucro vai cair ainda mais. E aí foi suficiente para quem é investidor se assustar e querer sair correndo do papel. Beleza? Então entendemos aqui o que aconteceu nesse ano, o que pode acontecer de mais grave aqui para o banco. Então é isso. O lucro vai vir menor. Provavelmente vai vir menor. Tá? O próprio banco aqui já falou que está em revisão. Então, né, gente, a gente pode ter uma certeza ali, uma garantia de que... Nunca tem uma garantia de nada na vida de vocês. A gente pode ter uma garantia que esse lucro vai vir menor e todas as casas de análise, todos os bancões que fazem análise da ação estão batendo o martelo de que o lucro vai vir bem menor. Mas vamos tentar pensar no lado positivo, se é que tem um lado positivo. Vamos pensar em dividendo. Vale a pena lembrar o seguinte: a ação do Banco do Brasil, como o pessoal da AGF, do Barsi, da Luiz Barsi gosta de falar, é uma ação que pode ser considerada previdenciária. É uma boa ação que paga dividendos, é uma ação que paga bons dividendos e há muito tempo já. Então vamos pensar se o dividendo aqui vai ter alguma mudança, se é uma boa oportunidade, se não é. Vamos fazer essa análise aqui do que pode vir de dividendo para você que investiu ou que pensa ainda em investir, mesmo nessa situação maluca, em Banco do Brasil. Vamos aqui para a tela. Então agora a gente vai ver mais um fato relevante. É isso aí. Aliás, fala aqui nos comentários para mim se você já analisou algum fato relevante antes, se é um informativo de ações e de empresas que você costuma usar ou você nem sabia que existia, você já usava. Fala aqui para a gente, deixa aqui nos comentários que eu quero saber, isso é importante para mim e para você investidor, tá legal? Então vamos lá, ó. Aqui a gente tem um fato relevante referente aos dividendos. E eu quero falar rapidamente com vocês só dessa parte que está selecionada aqui, ó. O Conselho de Administração aprovou o intervalo do payout entre 40% e 45% para o exercício de 2025, via juros sobre capital próprio e ou dividendos. Então, o que isso está nos falando? Está falando o seguinte: nesse ano de 25, eles vão distribuir entre 40% e 45% de payout, e essa é uma informação legal, é um payout grande, tá? E vai nos ajudar a análise que a gente vai fazer agora dos dividendos juntos aqui. Aqui a gente tem uma planilha de Excel bem simples, tá? Bem fácil da gente entender. Vamos explicar lá rapidamente aqui para vocês. A gente tem uma tabelinha aqui, onde a gente tem os períodos desse ano de 25 e o lucro em bilhões de reais aqui embaixo. Então, no primeiro TRI, a gente teve esse 7,4. O que são esses 555,22,4 aqui para o ano? Isso, gente, é o que o mercado, a grande maioria, uma média que o mercado está esperando do lucro do Banco do Brasil para esse ano. Eles estão achando que nesse trimestre e nos próximos trimestres vai vir um lucro na casa de 5 bilhões de reais. Então, para facilitar aqui, a gente assumiu que todos os trimestres vão ser 5 bilhões de reais e que a gente teria um lucro no final do ano de 22,4 bilhões, tá certo? Embaixo, a gente tem o que o banco supôs que ele teria, o que ele nos deu no primeiro guidance de lucro para esse ano. Então, como ele falou ali, a gente mostrou aqui para vocês, né? Vai vir entre 37 e 41 bilhões de reais. A gente fez uma média e, ó, vai vir mais ou menos para manter ali esse guidance, né, sendo verdadeiro, mais ou menos ali 9,75 bilhões de reais por trimestre para chegar na média, né? Entre 37 e 41, 39 está bem no meio. Então, para deixar tudo na média aqui, fazer um cálculo mais fácil, a gente assume que para conseguir a média do guidance que eles esperavam, tem que ser 9,75 bilhões de reais por tri. E aí a gente já vê uma diferença, né, enorme
É uma queda de 43% no guidance, né, no lucro que o banco esperava ter versus o que ele provavelmente ou possivelmente vai ter de fato. Mas o que isso impacta dividendos? O cenário com payout de 40% e o cenário de payout de 45%. Aqui o número de ações que a empresa tem em free float, já falamos o que é free float aqui no canal, o valor distribuído, caso seja 40%, caso seja 45% de payout, tá? Isso aqui em bilhões de reais, tá, gente? O que isso daria por ação? E aí a gente tem a cotação na data que a gente está gravando esse vídeo aqui para vocês, que iria dar um yield de 7,8% ou de 8,8%, tá? Pessoal, quando a gente vai investir, a gente tem que ter em mente o que a gente quer. Tudo na vida, acho que a gente precisa ter objetivos, né? Quando a gente faz as coisas a esmo, não sei se elas dão, né, muito fruto. Inclusive, eu estava falando com o amigo Túlio essa semana, um beijo para você, Túlio, falando justamente disso. Então, acho que quando a gente tem objetivo, as coisas ficam mais fáceis e mais claras. Investimento, certamente você tem que ter objetivo, tá? Então vamos começar deste ponto. O que você quer, o que você deve esperar das ações do Banco do Brasil? Bom, o Banco do Brasil não é um banco que historicamente tem cotações de Itaú ou de BTG, tá? A cotação historicamente é um pouco mais baixa, tá legal? Então não é um banco, nunca bateu 45, 50 reais a cotação desta ação. Ponto número 1. Ponto número 2, o inverso, é uma boa pagadora de dividendos. Então, talvez não seja uma ação que você pensa assim, eu vou comprar e eu vou ter 40% ali de retorno, de aumento no valor da ação. Você pode pensar que você vai ter um yield, um dividendo muito bom. Agora, a gente precisa lembrar de uma máxima do mercado, né? O mercado, será que já não precificou tudo isso? Será que esses 20 reais da cotação de hoje já não estão precificando esse guidance para baixo e esse lucro de 22,4 bilhões e não de 39, 40, 41? Então, será que a ação já está no preço e você deveria estar se preparando para comprar? Bom, finalmente eu vou dar a minha opinião aqui, tá? A gente fez cálculo, a gente fez valuation, preço teto de Banco do Brasil aqui no canal também. Vai lá dar uma olhada, tá? É claro que era para outro preço. A gente vai esperar o banco divulgar resultados no dia 14 para reavaliar essa questão do preço-alvo, mas a gente tem esse cálculo aqui no canal, tá? Agora, o que a gente sugere que você faça? Primeiro, decida o que você quer. Você quer uma empresa pagadora de dividendos? Tem muita gente muito boa, de novo, como o pessoal da AGF, a Barça, Luiz e Barça e o Barça, que estão dando graças a Deus, estão esfregando as mãos e vão comprar mais, porque eles pensam em dividendo, eles têm aquela máxima dos 6% de yield, bom, a gente acabou de ver que vai passar com folga dos 6% de yield, historicamente passa bastante folga. Neste momento, se você quer valorização da ação, não é um bom momento para você comprar Banco do Brasil. Dia 14, o banco vai soltar resultado, a gente vai reavaliar isso aqui, vai trazer para vocês, vai trazer um novo preço-alvo aqui de Banco do Brasil para vocês, e uma nova estratégia do que fazer compra, segura, vende, mas sempre lembrando disso. Você quer valorização do papel ou você quer dividendos? Neste momento, se você busca a valorização do papel, deve ser uma compra difícil para você fazer. Provavelmente você não vai ver a empresa, as ações, voltando à casa dos R$29, como a gente viu no começo do ano. Tá legal? E acabou o vídeo de hoje, tá, galera? Obrigado por quem viu até aqui. Curte, compartilha, comenta, se inscreve aqui no canal, faz vídeo com a gente sempre fala isso para vocês. Fala aqui se vocês têm essa ação, se vocês já compraram, se vocês venderam aqui, preço vocês venderam, qual é o objetivo de vocês com esse papel, e a gente se vê depois que a empresa soltar resultados no dia 14/8. Até lá!